estamos aí com a vida à nossa disposição, estamos aí com a vida em pleno funcionamento, está aí começando mais um espetáculo da sua vida, mais um dia, você está em cena, está acontecendo nesse exato momento, nós estamos aí atuando nas nossas vidas, aí dentro dos personagens construídos pela nossa história, pelas nossas experiências, pelas nossas lembranças. E prepara porque a conversa de hoje ela realmente vai tocar profundamente você para que nós possamos fechar essa semana aí com algo profundo para que você possa refletir sobre isso, meditar sobre isso no correr aí do seu final de semana, né? Nós, enquanto seres humanos, temos uma grande capacidade, né, de criação de pensamentos, uma capacidade mental absolutamente única sobre todos os seres vivos que compõem, sobre tudo que tem vida, que compõe o nosso planeta Terra. E qual a grande dificuldade, então, se nós dispomos deste recurso tão fabuloso que são as nossas faculdades mentais, o nosso potencial mental, quais são as grandes dificuldades que nós temos de realizarmos, fazermos e transformarmos a nossa história de vida numa história absolutamente extraordinária. Aonde estão as nossas questões que travam, que limitam e que impedem a gente de poder dispor desse potencial mental que todos nós temos, que é inerente a cada um de nós, a nossa existência, e por que dispondo de ferramenta tão poderosa, tão possante, nós simplesmente desperdiçamos, jogamos literalmente fora a maior parte do tempo de nossas vidas com questões que lá na frente, acredita em mim, lá na frente elas se tornarão irrelevantes, se tornarão simplesmente passagens da sua história, se tornarão apenas lembranças passadas, muitas das quais você nem vai se lembrar, muitas das quais você simplesmente vai ter esquecido, e agora, nesse exato momento, isso pode estar causando grandes turbulências aí na sua vida, grandes turbulências emocionais, comportamentais. Muitos de nós nos sentimos perdidos na história de nossas vidas, simplesmente porque nós não sabemos como utilizar de maneira proveitosa, de maneira positiva, trabalhar o nosso potencial mental a nosso favor, trabalhar o nosso potencial mental para que nós possamos justamente nos encaminhar para uma existência muito mais repleta de felicidade, muito mais repleta de luz, muito mais repleta de amor. Simplesmente desperdiçamos nossa capacidade mental, atentos e concentrados ou dispersos naquelas questões que lá na frente, quando nós estivermos nos estertores da nossa história, quando chegarmos lá em algum ponto das nossas vidas e formos olhar para trás, nós simplesmente vamos falar: por que eu gastei tanto tempo me preocupando com isso? Por que eu gastei tanto tempo me perturbando com isso? Por que eu gastei por que eu queimei tanta energia mental, emocional, à toa, numas questões que na época podem ter me perturbado, mas eu não soube me sobrepor às questões da minha vida que simplesmente não são absolutamente relevantes, né? Isso acontece demais com relação a outras pessoas. Por que eu me perturbei tanto com os outros? Por que eu me perturbei tanto com aquilo que me falavam, com aquilo que me diziam, com a forma como se comportavam para comigo, ao invés de simplesmente ter tomado o rumo da minha vida, ter tomado a frente da minha história e partido para dentro de criar para a minha existência, né, uma existência muito mais
proveitosa, muito mais rica, muito mais fabulosa, né, em que eu pudesse aí gerar uma contribuição muito grande para muitas pessoas, ao invés de simplesmente ficar me aprisionando com questões emocionais em relação à forma como pessoas, por exemplo, ficavam me perturbando ou ficavam ali me provocando, né? Isso acontece também com o trabalho, né? Passamos a vida ali na batalha do pagamento dos nossos boletos, das nossas contas e tal, e quando nós vamos chegar lá na frente, nós vamos realmente pensar por que diabos eu não aproveitei as minhas capacidades mentais e emocionais para poder criar coisas, né, que fossem mais proveitosas para o meu ganhar de vida, né, para o meu ganho de vida, ao invés de simplesmente ficar lutando e carregando o mundo nas costas na intenção de pagar os meus boletos. Por que diabos eu não criei algo que eu realmente gostasse, amasse fazer e que isso justificasse ou me desse mais propósito de existência, né? E fizesse também com que eu naturalmente, sem que isso se tornasse um peso, uma preocupação, pudesse pagar aí as contas, né, mensais da minha vida. Ou seja, nós vamos na loucura humana, vamos dizer assim, ou na inconsciência humana diária, gastando e queimando nossas vidas, apesar de nós sermos os únicos seres vivos nessa terra que dispõe de um potencial mental, uma capacidade mental e que confere a nós um controle, uma possibilidade de controle e despertar de potencial emocional absolutamente únicas nessa terra, absolutamente únicas. Ou seja, nós temos dentro de cada um de nós uma capacidade muito maior de podermos chegar em lugares muito mais proveitosos, gostosos de vida do que qualquer ser humano, do que qualquer ser vivo existente nesse planeta. Se vocês quiserem fazer um exercício que pode ser muito proveitoso para o seu entendimento a respeito do que você hoje está fazendo, promovendo e vivendo na sua existência, pega pessoas que estão com o pé ao fim de suas histórias. Senta para conversar 2 minutos ou 5 minutos com pessoas que estejam nos estertores de suas vidas e pergunta para elas o que para você hoje, nesse momento, é relevante que você fez na sua história, o que você faria diferente, o que você não faria na sua vida, que você por acaso fez, agora que você está nos finalmente do filme da sua vida, fechando a sua história, o que você teria feito hoje de diferente na sua vida? Quais seriam as suas preocupações? Quais seriam os motivos das suas angústias? No que realmente você teria gasto mais o seu tempo de vida? Quando nós conseguimos fazer esse exercício, tá? Ou de forma real, realmente encontrando alguém que esteja nos limites da sua existência, ou nos imaginando nesse lugar, ou seja, estamos a 5 minutos de fechar a nossa história. Hoje nós estamos a 5 minutos de fechar a nossa história. Se você fizer esse exercício de imaginação, o que você faria de diferente? Qual seria o tamanho das suas preocupações hoje? Que relevância você daria para aquilo que hoje te perturba, lhe tira o sono e faz com que você simplesmente entre em turbulências mentais, emocionais e de existência? Qual seria o peso que você daria aos problemas que hoje você vive se você descobrisse que
ainda hoje você estaria nos estertores da sua existência, no fechamento da sua vida. É a partir desse lugar em que nós lembramos que nosso tempo é finito e que nós deveríamos estar tendo um aproveitamento muito maior da nossa existência e nos concentrarmos muito mais nas nossas criações de uma vida mais proveitosa e dispor das nossas capacidades atuais de realização de coisas muito mais relevantes para todos nós. Será que aquelas brigas que nós tivemos com pessoas seriam relevantes quando nós estivermos a 5 minutos do fim da nossa história? Será que olhando para trás nós não teríamos querido aproveitar melhor o nosso tempo, deixando para lá determinadas questões e tocando a nossa vidinha em frente? Será que nós não íamos preferir ter perdoado as pessoas pelas ofensas proferidas contra nós e seguirmos a nossa história em frente, leves e tranquilos, aproveitando que a nossa vida é única e agora é nesse momento e que o tempo não volta? O planeta Terra não anda para trás, os rios não voltam para as suas nascentes, a coisa só vai, a coisa só anda para frente. E quanto mais nós vamos gastando o taxímetro, o tempo da nossa história com questões que, por mais que hoje pareçam questões muito importantes e muito relevantes para nós, será que lá na frente, quando nós descobrirmos que o nosso tempo acabou, isso será relevante? Isso será também tão importante quanto isso é hoje? Será que lá na frente, quando descobrirmos que o nosso tempo se finda, será que nós não vamos olhar para trás e vamos falar assim: puxa vida, eu podia ter aproveitado melhor aquele dia? Eu poderia ter visto um pôr do sol, um sol nascente, acordado mais cedo. Eu poderia ter agradecido mais a minha existência. Eu poderia ter compartilhado de mais amor com outras pessoas e poderia ter dado menos importância para outras questões de outras pessoas que na época me tiraram a tranquilidade e a paz naquele dia. Será que eu poderia ter criado algo que fosse realmente magnífico para a minha história, pensado sobre questões que são realmente importantes, ou seja, como eu faço a diferença na minha história de vida para que ela se torne uma história de vida realmente proveitosa, realmente fabulosa, o que realmente eu faria, ou poderia acontecer na minha vida que me deixaria muito feliz, que me deixaria muito satisfeito ou muito satisfeita? Será que eu perderia tanto tempo me maltratando, me torturando e me machucando pelos meus erros passados? Será que eu ficaria realmente gastando o meu tempo de vida me punindo por coisas que fiz e que infelizmente aconteceram e que depois de passado determinado tempo, será que valeu a pena ter gasto a minha vida me auto-torturando, me auto-machucando, me vitimizando, pensando que o mundo é cruel, a vida é injusta, o peso que eu carrego é muito alto, Deus não me ajuda, ninguém me chama, ninguém me dá um apoio? Eu perdi o tempo da minha vida reclamando apoio? Será que valeu o tempo da minha vida? Será que valeu o meu dia? Porque eu fiquei reclamando apoio? Porque eu fiquei reclamando ajuda? Porque eu simplesmente não soube me atentar
para o fato de que eu posso correr atrás, eu tenho uma capacidade mental que me leva a pensar, criar, imaginar algo realmente fabuloso acontecendo na minha vida, e é atrás disso que eu tenho que ir, é atrás disso que eu tenho que gastar meu tempo, minha energia, minha força de vida, né? Minha energia vital, aproveitar que eu ainda a tenho. Caso contrário, quando chegar lá na frente, eu vou falar, eu gastei meu tempo de vida vendo televisão, precisava ter visto tanta televisão, eu precisava ter ficado tanto tempo nas redes sociais, eu precisava ficar tanto tempo reclamando e me lamentando da vida dos outros. Será que era necessário mesmo isso? Será que isso realmente era importante? Será que realmente eu estou utilizando o meu tempo de vida como eu deveria estar utilizando ele? Será que eu ainda não tenho tantas oportunidades à minha frente de me levantar, de me erguer e de fazer valer a minha existência? Experimenta conversar com alguém que está com a sua história nos finalmentes. Experimenta conversar com alguém que está ali marcado para fechar o seu filme de vida num próximo dia, num próximo mês, que está já sem condições nenhuma de fazer mais nada por si mesmo, a não ser perdoar, agradecer. Experimenta conversar com alguém nesse caso, nessa situação. E vocês vão ver o que realmente aonde realmente nós estamos gastando e investindo o tempo de nossas vidas. Não é à toa que a maioria da população do mundo sofre de carências materiais, emocionais e todo tipo possível aí de carência de aprovação, de carências de todos os tipos. Não é à toa que a maioria da população, infelizmente, padece num estado de pobreza lastimável, simplesmente porque nós não aprendemos uma das lições mais importantes das nossas vidas quando nós ainda éramos garotos garotas, e que isso deveria ter sido nos ter sido ensinado quando nós estávamos aí no início da nossa história. A vida é por um dia. A vida é por um dia. E a vida é única. E quando você chegar lá na frente, você tem que olhar para trás e pensar, valeu a pena. Valeu a pena. Eu corri atrás, eu me esforcei, eu fiz as coisas que eu gostaria de fazer, eu dei tempo para que eu pudesse usufruir e desfrutar da minha existência. Eu trabalhei, eu segurei cargas que eram possíveis de serem seguradas, mas isso rendeu frutos, não foram cargas inúteis. Eu não fiquei carregando cargas inúteis, muito pelo contrário, me foi ensinado quando eu era pequeno, né, que nós poderíamos e deveríamos fazer valer a nossa vida e a nossa história. Que nós estamos aqui agora com todas as possibilidades e todos os recursos possíveis para nos concentrar naquilo que realmente é relevante e importante na nossa história e na nossa vida. Então, uma semente que eu gostaria de plantar na sua mente no dia de hoje é justamente essa. Sempre que você estiver vivendo aí as turbulências, as dificuldades, os desafios da sua vida, ou gastando tempo pensando no que te falaram, no que te disseram, ou gastando seu tempo pensando no que aconteceu lá atrás, no seu passado, lembra de perguntar a si mesmo ou a si mesma: isso é importante? Isso realmente vai fazer a diferença na minha vida? Se eu ficar gastando meu tempo da minha vida
pensando sobre isso, vai me ajudar em quê? Vai me favorecer em quê? No que isso realmente vai ser transformador para a minha história, relevante? Eu vou me lembrar disso quando eu estiver na cama de um hospital ou na minha cama, a 5 minutos de fechar a minha história. Eu vou olhar para esse dia de hoje e vou falar, esse dia valeu, esse dia foi bom, esse dia valeu a pena ter vivido, gastar tempo com esse problema, com essa dificuldade, foi algo realmente importante para a minha vida, para a minha história? Ou será que isso não é só uma bobagem que nós transformamos num monstro dentro de nós porque estamos vivendo de forma inconsciente e não temos a capacidade de parar para pensar, parar para refletir? Será que isso realmente é importante? Será que isso realmente é relevante? Será que eu não estou criando um monstro dentro de mim por conta de uma história já vivida, mais uma passagem da minha vida? Como é que eu saio desse modo aprisioneiro daquilo que me aconteceu, daquilo que me ocorreu e me ponho num outro lugar? Em primeiro lugar, realmente medindo a importância de estar pensando nisso, né? A importância de estar investindo o seu tempo em determinados pensamentos, questões, problemas, porque lembra, amanhã vai acabar. Quando acabar, isso vai ter sido importante? Faz esse exercício. Imagina que você está a 5 minutos do fim da sua história. O que valeu de verdade? O que foi bom de verdade? Aonde você realmente fez algo para você, para a sua vida e para a sua história, que você fala assim, aquele momento foi incrível, aquele momento foi maravilhoso, aquele momento foi fabuloso, aquele momento foi único na minha história. E quantos desses momentos nós seríamos capazes de promover nas nossas vidas? E é isso que eu chamo de ter uma vida extraordinária, é isso que eu chamo de ter uma vida espetacular. É quando nós chegamos lá na frente, que nós vamos revisar a história do filme das nossas vidas, que nós vamos trazer, né, e fazer um compilado do filme das nossas vidas, e nós aí nos perguntamos, aquele momento foi maravilhoso, aquele foi difícil, ali eu achei que ia dar tudo errado, mas graças a Deus a coisa virou, aqui foi bom, aqui foi ótimo, puxa, ter visto aquele pôr do sol, aquele mergulho no rio, aquele trabalho que nós nos esforçamos e conseguimos realizar, aquele momento em que nasceram meus filhos, aquele café da manhã que foi tomado com seus filhos, aquele abraço, aquele beijo que nós demos nas crianças e tal, foi maravilhoso. Estar com aquelas pessoas que já se foram, foi ótimo, e ter dito a elas o quanto elas eram importantes para nós, aquilo me fez muito bem, aquilo me deixou muito em paz, aquilo foi bacana, aquilo foi bom. 80, 70, 60% dessa história toda, ela tem que ter sido, de alguma forma, positiva, bacana, e isso está no nosso discernimento. Isso está na nossa capacidade de discernir o que é importante para mim, o que é relevante para mim. Aonde eu estou jogando a minha atenção, a minha concentração, a minha energia mental, a minha energia emocional, que está realmente causando, que está realmente valendo a pena ser investido. Sabe a pessoa que fica comprando coisas que depois ela guarda no armário e não servem para nada? Sabe essa onda que muitos de nós já vivenciamos um dia nas nossas vidas, que a gente pega os nosso dinheirinho suado, né, e começa a jogar pela janela, começa a botar dinheiro aqui, dinheiro ali e tal, e compra um negócio que a gente acha que precisa na hora, que a gente quer muito, e quer tal, papapá, pipapom. Quando a gente vai olhar, a gente está cheio de coisas inúteis, cheio de coisas que não servem para nada, cheio de coisas que na hora a gente achou que seria o máximo ter e de repente não está valendo de mais nada, simplesmente porque é a mesma coisa o que nós fazemos com o nosso tempo, com os nossos pensamentos, com o nosso tempo de vida, que é uma matéria muito mais valiosa, vamos dizer assim, do que o nosso próprio dinheiro, né?
porque o tempo de vida, ele realmente é finito, né? Então, não é à toa que realmente a maioria da população vive em falta, em carência, porque simplesmente gasta o seu mais precioso bem, o seu tempo de vida, a sua energia mental e a sua energia emocional com coisas que são absolutamente irrelevantes, ao invés de estarem preocupadas ou trabalhando e dispondo toda a sua concentração, toda a sua energia mental, toda a sua energia emocional e a sua disposição física no intuito de causar nesta vida momentos absolutamente grandiosos, fabulosos e maravilhosos para a sua existência. Ou seja, estamos jogando os nossos mais preciosos recursos constantemente no lixo, nos autocomiserizando, nos vitimizando, nos torturando, nos machucando por conta de coisas que lá na frente nós vamos olhar e vamos falar: puxa vida, alguém tinha que ter me dado um puxão de orelha nessa hora, alguém tinha que ter me dado um vapo na cara para falar: acorda, sua vida está acontecendo agora, nesse momento. É agora. Se concentra nos teus sonhos. Se concentra naquilo que você pode fazer, que hoje vai tornar o seu dia um dia muito melhor. Se concentra em coisas que você pode criar, realizar, fazer, que amanhã você vai olhar e vai falar: puxa, que legal o que eu consegui fazer, que eu me juntei com outras pessoas, que eu me juntei com amigos, com amigas, que eu disse o quanto eu gostava de determinadas pessoas, ou que eu botei para fora aquilo que estava retido na minha garganta sobre outras pessoas que estavam me perturbando, e eu consegui expor, eu consegui jogar para fora, e aquilo me tirou um peso, me tirou uma angústia que eu estava travando dentro de mim. Puxa, como foi bom eu poder dar uma louca num dia, acordar e falar: hoje eu quero fazer algo diferente na minha vida, hoje eu quero fazer algo diferente na minha história, eu não quero ficar me prendendo, me amarrando, me machucando, me torturando por conta das questões da minha vida, porque eu estou sendo levado por uma maré de coisas que estão acontecendo e que lá na frente eu vou olhar e vou falar: por que eu gastei meu tempo fazendo isso, ao invés de estar botando toda a minha força, toda a minha energia, toda a minha garra para poder produzir coisas, momentos, condições de vida muito mais favoráveis do que as condições de vida que por acaso, porventura, eu esteja vivendo hoje. Por que eu não botei toda a minha capacidade, toda a minha força? Por que eu não acordei e falei: quer saber? Deixa eu explodir de força aqui, deixa eu explodir de felicidade, deixa eu explodir de amor. Hoje minha vida vai ser absolutamente fascinante, é um compromisso seu com você mesmo, com você mesma, com a sua vida. Hoje meu dia vai ser bom. Hoje meu dia vai ser fabuloso e não interessa que o mundo caia nas minhas costas, não interessa que as pessoas digam, que as pessoas achem, que as pessoas falam, porque amanhã quem vai se lembrar da minha história sou eu. Amanhã quem vai ter que conviver com o que eu fiz ou deixei de fazer na minha vida vai ser eu. Não vai ser as outras pessoas, não vão ser as outras pessoas, não vão ser os outros. Amanhã quem vai ter que carregar o peso da lembrança do que você fez de bom ou não para a sua história é você. Essa é a conta que chega para todos nós. Essa é a conta que chega para todos nós. Quando a gente chega lá na frente e a gente fala: eu tive tempo, mas eu gastei naquela discussãozinha com aquela pessoa. Eu joguei minha energia mental, emocional toda brigando, arrumando ranheta com aquela outra pessoa. Eu fiquei pensando e lembrando por que aquela outra pessoa me tratou daquele jeito, me largou, me fez, me aconteceu. Eu gastei meu tempo de vida com aquilo. Ao invés de ter me posto para frente, conhecido 10.000 pessoas diferentes, são uns 7 bilhões de seres humanos no planeta Terra. Quanta gente bacana tem aí para você conhecer, quanta gente legal tem aí para você conhecer, quanta gente existe para você poder se relacionar e compartilhar das coisas lindas que você carrega dentro de você. Quanto que nós podemos ajudar, servir a tantas pessoas?
o quanto que nós podemos dispor de força, felicidade e amor no correr de cada dia que nós temos a oportunidade de estarmos aqui vivos, porque hoje parece que o fim nunca vai chegar. Hoje, dia 8 de abril, parece que nunca vai chegar o dia. Mas vai chegar. Vai ter um dia em que Papai do Céu vai falar assim: corta, acabou tua cena. Sai do palco. E você vai falar assim: mas já? E ele vai falar assim: já. Acabou tua cena. Desce do palco. E aí você vai falar: puxa, mas eu queria ter aproveitado melhor aquele momento. Eu podia ter feito melhor aquela cena. Eu podia ter acordado mais feliz naquele dia. Ele vai falar assim: numa próxima oportunidade, para quem acredita, você vai lá e tenta de novo. Vai lá para dar o seu melhor. Mas agora acabou. Agora você desce do palco, a tua história findou. Aí é aí que a gente paga. É aí que a gente fala: ah, meu Pai do céu, eu podia ter feito mais coisas maneiras. Eu podia ter feito mais coisas incríveis. Eu não precisava ficar tão preocupada, tão preocupado, tão afundado em tantos problemas, em tantas questões, em tantas situações. Como é que estava correndo aquela história, se ia dar certo, se não ia, se a pessoa estava gostando de mim, se não estava, se as pessoas estavam me aprovando, se não estavam, se eu ia conseguir pagar lá os meus boletos ou não ia. Eu podia ter aproveitado mais os meus dias. Eu podia ter aproveitado mais os momentos em que eu estava em cena. Mas a gente só vai saber disso se a gente se conscientiza. Tem uma parada que eu gosto muito de falar, que nós devemos andar sempre com a Dona Morte aqui do nosso lado. Sempre. A maioria das pessoas tem medo da morte. A maioria das pessoas tem um apego tão grande com suas vidas e tanto medo da morte, ao mesmo tempo, jogam tão fora o seu tempo de vida. É uma espécie de loucura do ser humano. Ele tem medo de morrer, mas ao mesmo tempo, ele também tem medo de viver. Também tem medo de fazer as coisas ou de que as coisas não deem certo, medo de uma série de questões. Traz a morte para o seu lado. Ela é sua grande companheira de vida. Ela é a sua grande companheira, porque ela vai sempre te lembrar: um dia isso acaba. O que eu estou fazendo, pensando e sentindo é importante? Tem relevância? Amanhã eu vou me lembrar disso? Amanhã eu vou me lembrar dessa história como algo importante? Vai ter valido a pena gastar o tempo, meus dias, concentrado nessas histórias? Vai ter valido a pena a minha vida se eu gastar ela com coisa tão miúda, tão irrelevante, tão pequena? Te garanto, isso vai mudar a tua percepção, mas você tem que fazer um exercício concentrado, realmente gastar tempo nessa reflexão, realmente gastar tempo nessa meditação a respeito disso. Olhar para a tua história toda de vida, passada, atual, e o que então, a partir de agora, eu posso fazer, a partir de hoje, dia 8 de abril do ano de 2022, às 9 horas e 42 minutos da manhã. A partir de agora, o que eu posso fazer que vai fazer valer a minha história, que vai fazer valer a minha vida, que eu vou chegar amanhã lá nos estertores da minha história e vou falar: valeu a pena, valeu a pena. Eu consegui virar o jogo, eu consegui fazer coisas muito bacanas para mim. Eu cheguei a dançar no chuveiro, enquanto o mundo desabava à minha volta, mas eu estava fazendo valer a minha vida. Assumi as minhas responsabilidades, assumi minhas questões, batalhei pelo melhor para minha vida, para as pessoas que estão à minha volta, enfim, né?
para poder compartilhar do melhor com todos à minha volta, eu corri atrás de me concentrar no que seria realmente relevante para a minha história, né? O ser humano tem essa doença da coisa do dinheiro e tal, e das pessoas, e do casamento, e do que os outros vão achar, e ao tempo inteiro você tentando levar a tua vida no intuito de ser mais um preso nesse sistema, né, ilusório de que a sua vida só vale a pena se você tiver as coisas que todo mundo considera que sejam importantes para que você tenha. Mas eu vou te contar uma novidade. Só você sabe, de verdade, o que vai te fazer realmente feliz. Hoje, só você sabe. Só você tem essa noção dentro do seu coração de que o que realmente importa para você. Pode ser que seu grande sonho realmente seja ter uma abundância financeira incrível, espetacular, e pode ser que o seu grande sonho seja estar vivendo uma vida mais simples, cercada pela natureza, pelos pássaros e tal, e vivendo uma vida mais tranquila, mais em paz. Pode ser que o seu sonho seja um pouco de cada coisa, um pouco na natureza, um pouco na batalha e no crescimento próspero, enfim. Pode ser que o seu sonho seja encontrar alguém, pode ser que você queira ficar sozinha, pode ser que você queira ficar sozinho, pode ser que você queira se relacionar ou compartilhar do seu amor e do seu carinho com pessoas diferentes, né? Que você não queira ficar só com uma pessoa o resto da sua vida, né? Pode ser que você sim queira ficar com uma pessoa só o resto da sua vida, que você não queira compartilhar com mais ninguém a sua existência. Pode ser que você fazer um café da manhã para os seus filhos e acordar eles de uma forma mais gostosa e tranquila, seja a grande coisa da sua vida, o grande barato da sua vida. Pode ser, olha, você sabe, dentro de você, você sabe o que realmente vai ser importante, mas eu te garanto, ficar gastando o seu tempo de vida com miudeza de preocupaçãozinha por conta de brigas, desentendimentos, desarmonias, o que o outro falou, o que não falou, como é que eu consigo pagar minhas continhas no mês e tal, não sei o quê. Pode ter certeza, você está usando os seus recursos potenciais mentais de uma forma muito... estaria usando os seus recursos potenciais mentais de uma forma muito pouco significativa para o que ele pode dispor a você de uma existência absolutamente maravilhosa, de uma existência absolutamente fabulosa. Você tem recursos dentro de você que podem fazer com que você se concentre, se atente e crie realmente para a sua existência algo muito bacana, mas é preciso ter discernimento. Da mesma forma que você entra num supermercado, imagina que você tem R$ 20 e você sai comprando qualquer coisa e de repente você gastou seus R$ 20 e vai falar, puxa, acabou meu dinheiro e agora? Aquilo que era importante eu ter comprado no supermercado eu não comprei e aquilo que não era importante eu acabei comprando. Ou seja, você tem que ter discernimento. Você entrou lá com R$ 20 no supermercado, R$ 20 não dá para mais nada, né? Mas vamos lá, vocês estão entendendo o exemplo. R$ 20 para comprar alguma coisa lá no supermercado, você vai falar assim, peraí que agora eu tenho que comprar algo importante, algo que eu realmente precise, algo que vai fazer valer a pena. Aí tu vai lá e investe os teus R$ 20 em algo que realmente vai falar, pô, isso aqui foi bom ter comprado, valeu a pena, que bom, né? Não deu para comprar tudo, eu só tinha R$ 20, mas, pô, valeu, eu comprei o que era importante. Da mesma forma, nós gastamos o nosso tempo, nós gastamos a nossa energia mental e nós gastamos a nossa energia emocional, que finita, ou seja, ela também tem aí o tempo dos R$ 20, né? Ou seja, um dia vai acabar, um dia vai acabar. E aí você vai falar o que eu comprei, né? Aonde eu gastei, aonde eu investi o meu tempo, a minha vida e a minha história, né? Compre um pãozinho. É isso, minha cara. Você tem e-mail, WhatsApp, por curiosidade? Lara Dantas, tem o e-mail aí do ponto de virada do projeto, tá? www.pedro.devirada.com.br, tá? Comprar o que é prioritário. Perfeito, Ana, muito obrigado pelas palavras muito bem escolhidas. Muito obrigado. Exatamente, gastar o tempo com o que é prioritário, investir o tempo
no que é prioritário. Investir a sua disposição e energia mental no que é prioritário. Não ficar gastando o seu tempo mental e os seus pensamentos, que são a ferramenta mais poderosa que existe entre todos os seres vivos existentes na Terra, com algo que não é prioritário, com coisas bobas, pequenas, irrelevantes, que não vão te ajudar a ir para lugar nenhum e que amanhã, quando for fim da sua história, você não vai se lembrar disso ou vai falar assim, puxa vida, gastei tanto tempo, tanta energia mental pensando bobagens, pensando coisas que não me foram relevantes, pensando coisas que hoje, olhando para trás, eu falo, o que realmente eu estava pensando naqueles dias e naqueles momentos, né? Além do que os nossos pensamentos são as sementes da nossa existência. Lembra o que você estava pensando no dia 8 de abril do ano de 2018? Quais foram os seus pensamentos no dia 8 de abril do ano de 2018? Você lembra? Você lembra no que você estava gastando o seu tempo mental? Se você estava brigando com alguém, perturbado porque alguém tinha falado alguma coisa para você, ou preocupado se você tinha que pagar suas contas ou não, como é que você estava no dia 8 de abril do ano de 2018? Faz esse exercício hoje, ou no sábado, ou no domingo. Experimenta sentar e falar assim, imagina que minha vida está acabando agora. O que para trás eu gastei que para mim foi relevante, foi importante. E como eu posso mudar a minha história pensando, criando e me preocupando com pensamentos que realmente vão me fazer uma pessoa muito mais feliz, muito mais repleta de luz, muito mais repleta de amor, muito mais repleta de saúde, muito mais repleta de felicidade, aonde eu posso concentrar meus pensamentos e minha atenção em coisas que realmente vão ser relevantes na minha história e na minha vida, aonde eu posso dispor toda a minha energia mental em coisas que realmente vão fazer a diferença na minha história, a diferença na minha vida. Eu vou ficar gastando meu tempo, a minha mente e os meus pensamentos, toda esta riqueza mental que me foi disposta por Papai do Céu para ficar queimando à toa por conta de disse-me-disse, de picuinha daqui, picuinha dali, de coisas que não me são importantes realmente. Eu vou ficar gastando meu tempo preocupada se eu vou pagar os meus boletos ou eu vou criar um trabalho, um serviço que realmente seja relevante para a minha história, relevante para a minha vida, que me faça realmente dispor e em compartilhamento a todos dos meus maiores talentos, das minhas maiores habilidades, daquilo que realmente eu vou olhar para trás e vou falar, puxa vida, foi tão legal ter trabalhado nisso, ter feito aquilo, ter tocado aquele jogo, né? Ou eu vou ficar realmente só ali passando um mês preocupado com a Light, com a SEDAI, com o aluguel, com isso ou com aquilo. Realmente, né, nós estamos dispondo das nossas vidas de coisas que são absolutamente relevantes. Não é que a gente não vá se preocupar com nossos boletos, todos nós nos preocupamos, mas eles têm que estar a serviço da gente, não nós a serviço deles. Não podemos ser escravos dos boletos, mas simplesmente nós sabermos que nossa capacidade de trabalho, de força, de coisas que são realmente relevantes para a gente, botam eles no lugar onde eles devem estar, ou seja, aqui no nível de preocupação, aqui. Ou seja, eu estou fazendo aquilo que eu amo, que eu gosto, com disposição, com vontade, com alegria e... Obviamente essa brincadeira aqui, ó, tá passando que eu não tô nem vendo, tá tocando e eu não tô nem sentindo, porque eu tô batalhando por aquilo que realmente é importante na minha história, né? Então, existe realmente uma necessidade de priorizar, né? De priorizar quais são as coisas realmente relevantes para a sua existência. E quando cai essa ficha, aí você fala, puxa vida, eu estava realmente jogando preciosidades da minha vida, o meu tempo, pela janela, as minhas energias mentais, meus pensamentos, minha concentração e minha atenção em coisas que lá na frente eu vou olhar para trás e vou falar, não devia ter gasto tempo com isso.
procura esse final de semana, se você puder, conversar com alguém que por acaso esteja findando a sua história. E aí você pergunta para ela o que para ela é importante, tá? A maioria das pessoas fala que deviam ter trabalhado menos, se dedicado mais a seus familiares ou às pessoas que elas amam, né, e que estavam ali à disposição dela, que deveriam ter visto mais o sol nascendo, o sol se pondo, que deveriam ter cuidado mais de sua saúde, que deveriam ter aproveitado mais os seus dias. A maioria das pessoas, quase todas, falam a mesma coisa. Aquilo que agora, nesse momento, nós temos a oportunidade de aprender e de mudar a nossa história, para que lá na frente a gente não seja mais um que vá se lamentar sobre coisas que poderia ter feito, como poderia ter tocado a sua história de vida e, infelizmente, não conseguiu realizar. Isso aí, pessoal, é muito comum, por exemplo, lá no meu trabalho, quando a gente faz uma novela, um filme, e fala, puxa, eu poderia ter feito essa cena melhor, puxa, eu poderia ter montado essa cena melhor, eu poderia ter ficado mais em cima desse trabalho, eu poderia ter feito isso aqui acontecer de uma forma melhor. Mas está feito. E depois que está feito, não tem volta. Não tem mais como a gente voltar à gravação, ir lá, né, pegar tudo, fazer tudo de novo. Acabou, está feito. O filme está feito, está pronto, vai para o cinema e paciência. Vai com os erros e acertos, com aquilo que foi possível nós fazermos na hora. Mas é muito comum também a gente olhar e falar, puxa, eu poderia ter feito isso bem melhor. Eu poderia ter feito esse trabalho muito melhor. E assim é com a nossa vida. Assim é com a nossa existência, exatamente da mesma forma que nós construímos, gravamos, né, filmamos um filme, né, nós também construímos e vivenciamos a nossa história de vida, o nosso filme de vida. E é muito importante que quando a gente fechar o projeto, fechar o filme das nossas vidas, a gente possa ter um mínimo de orgulho, de felicidade, de alegria, e tem que sair da nossa boca: valeu a pena, valeu a pena. Tem que sair da nossa boca, valeu a pena. Caso contrário, pode ter certeza, né? Claro, pessoas que não estão dispondo dessa conversa que nós estamos tendo hoje, né, vão continuar por aí batendo cabeças em suas vidas. Mas vocês todos que estão me escutando hoje, agora, nesse exato momento, né, vocês têm a chance, vocês têm a oportunidade de parar e falar: um dia esse projeto vai acabar. E eu vou falar valeu a pena? Eu vou falar valeu a pena? O Steve Jobs é um cara que tem depois que ele enfrentou um câncer, né, e a doença que acabou tirando a sua própria vida, né, ele chegava na frente do espelho todo dia de manhã e falava assim: o que eu estou fazendo está valendo a pena para a minha vida? Faz sentido para a minha história? O que eu estou fazendo faz sentido para a minha história? E ele falava que sempre que a resposta era não, no correr aí de mais, sei lá, 5, 10 dias, que a resposta era não, ele simplesmente falava: muda tudo, não está valendo a pena, não está valendo a pena, muda tudo. Porque a partir do momento em que ele teve o câncer, ele criou a consciência do fim. Ele criou a consciência que um dia a coisa acaba, que um dia a coisa finda. E aí ele falou: não dá mais para gastar tempo, né? Só que quando você tem câncer, a gente não precisa esperar, né, ter uma doença como essa para a gente poder falar: será que vai valer a pena o que eu estou fazendo no dia de hoje? Eu preciso esperar mesmo ter uma doença mortal para falar assim: minha vida vai acabar, deixa eu correr atrás das coisas que são importantes? Eu preciso realmente chegar nesse limite para poder falar: será que não está na hora de eu ter mais atenção à minha história de vida? Pessoal, dia 12, 13, 14, semana que vem, vai ter o seminário A Força do Amor Próprio. Muito obrigado a tantas pessoas que já se inscreveram, tá? Queria agradecer e dizer a vocês o seguinte: essa é uma das coisas que faz valer a sua história, tá? Porque é um mergulho
profundo num trabalho que vai modificar a sua experiência de vida, que vai fazer você se enxergar em verdade, tá? Sendo quem você é de verdade, um trabalho que promove o aumento do seu nível de amor por você e que pode ter certeza vai fazer a diferença na sua vida. Esse é um trabalho que você daqui a anos vai olhar para trás e vai falar: ainda bem que eu estive lá, ainda bem que eu fui naquele seminário que bagunçou quem eu sou por dentro e fez com que eu tivesse que tomar uma série de atitudes no intuito de mudar a minha história, porque eu estava vivendo desacordado, né? Vivendo de qualquer jeito ou vivendo me maltratando, me torturando, me punindo a troco de nada, gastando meu tempo de vida com coisas que lá na frente não ia fazer com que eu dissesse valeu a pena. Então, dia 12, 13, 14, quem ainda não entrou nessa onda, cai para dentro. Pode ter certeza, eu vou rasgar o couro lá e vou fazer com que você aumente seu nível de amor de tal forma que você vai acabar explodindo de verdade, de tanta felicidade, de tanta alegria e pela simples perspectiva do seu entendimento de que você pode transformar a sua história completamente, porque você dispõe de todos os recursos potenciais para isso, tá? Então, quem quiser, quem puder e quem tiver afim, cai para dentro lá, dia 12, 13, 14, é agora, tá? Semana que vem. E parabéns a todos que já estão comigo lá, muito obrigado, tá? Por vocês estarem dispostos aí a cair para dentro, pode ter certeza, o tempo de vocês vai valer a pena, porque eu prezo muito pelo tempo das pessoas, sei muito bem o quanto vocês estão dispondo a parar suas vidas por 3 noites, tá? Por aquele período que vocês vão estar lá, e o que eu vou entregar para vocês é algo absolutamente potente e é algo absolutamente transformador. Coisas que eu, infelizmente, não consigo entregar aqui pelas nossas queridas lives, tá? Mas é isso, dia 12, 13 e 14, semana que vem, cai para dentro, porque eu não sei quando vai ter outro, ainda mais pelo preço em que se encontra, tá? Completamente de graça, né? Dividido em 12 vezes não dá nem R$ 9 por mês, tá? Ou seja, não dá para brincar com a sua vida desse jeito, tá bom? Então tá lá a quem dispor, a quem quiser, a quem puder, essa coisa toda, tá? Pessoal, deixa eu ver, tem um curso de bônus, é isso mesmo? Sim, Max. Tem um cursaço de bônus, são mais de 95 vídeos de exercícios para você poder fazer durante o ano inteiro. Ou seja, é um material absolutamente transformador de vida, tá, gente? Está sendo praticamente doado, tá? Isso está sendo praticamente doado, tá? Esse material, ele já foi posto aí em oferta para as pessoas a preços lá em cima, tá? E agora eu estou realmente ofertando mesmo para vocês todos que estão aí acompanhando a gente diariamente no intuito de buscar as transformações que eu sei que esse projeto vai causar em vocês, tá? Então tem sim mais de 95 vídeos, é material para cair para dentro, para mudar completamente a sua história de vida, tá? Esse curso é liberado quando? No primeiro dia, Van, tá? No primeiro dia do seminário, dia 12, vocês vão dispor desse material. Eu não quis liberar ele antes para vocês não perderem a cabecinha assistindo ou tentando assistir 95 vídeos para chegar lá na hora, cheio de coisa na cabeça, e eu ainda enfiar mais material para cima de vocês, tá? Então, primeiro o seminário, acabou o seminário dia 14, vocês já vão estar com esse material na mão de vocês, aí pode passar o ano inteiro trabalhando, tá? Por conta de vocês mesmos, e vocês vão ver o quanto que é enriquecedor, é o que eu chamo de herança dos meus filhos, tá? Eu não planejo deixar nada para eles materialmente falando, mas o conhecimento sobre a vida humana, esse é o material, essa é a grande herança que eu estou deixando para os meus meninos, tá? Então, e está disposto aí para todos vocês, ou seja, é uma herança para todos que querem realmente transformar suas histórias, tá? Pedro, mesmo a pessoa tendo a cabeça ruim, será que vai fazer efeito?
Com certeza, é justamente para quem está com a cabeça ruim. Na Lima Gomes, na verdade, todos nós, tá, temos a cabeça ruim, né, no sentido de que a gente foi plantando coisas na nossa mente, distúrbios emocionais, mentais, que depois a gente, isso são consequências, tá, de tantas coisas que foram plantadas negativas dentro de cada um de nós. É justamente para ajudar quem está em situações, inclusive, altas, né, de desequilíbrio, vamos dizer assim, tá? Então, acredita, a maioria da humanidade tem desequilíbrio mental e emocional, tá? 98% da humanidade hoje tem desequilíbrio mental e emocional. Tá? É justamente para te ajudar a encontrar o teu centro de equilíbrio, o que vai fazer com que seus problemas mentais e emocionais possam ser resolvidos de uma forma que você jamais imaginou que fosse capaz ou possível, tá? Será um grande prazer de estarmos juntos. Já convidei minha vizinha para estarmos juntas nesses dias. Opa, vamos explodir de amor. É isso aí, Fátima. Pode ir com todo mundo, tá, gente? Apareceu lá, não tem problema. Não é para uma pessoa só, não. Pode botar a família inteira para assistir, tá? Não é proibido para menores de idade, muito pelo contrário, tá? E pode ir todo mundo que quiser. Eu achei que não poderia participar, mas quando vi o valor e que ainda podia parcelar, não... Pensei duas vezes, verei com minha mãe. Aí, Amanda, show de bola, maravilha. Sim, um excelente curso de bônus. Aí, Edson, muito obrigado pela herança. É uma herança para todos nós, tá? A gravação do seminário ficará disponível por 7 dias para assistir depois, segundo a Gabi Costa aqui, tá? Ou seja, minha sócia aqui de Carrancas, tá? Como enxergar luz no meio do furacão. É quando justamente nós conseguimos ter controle sobre as nossas emoções e aonde nós estamos dispondo a nossa atenção, tá? Quando nós estamos no meio do furacão, é justamente porque nós estamos aí nos concentrando excessivamente, tá? Naquilo que de ruim, preocupante, traumatizante está acontecendo em nossas vidas. Se a gente tem controle sobre a nossa capacidade mental, vamos dizer assim, e emocional, nós simplesmente conseguimos entender que o furacão é uma passagem. Gene, o que é um furacão? Ele não passa ou ele é algo permanente? Ele passa. Mas como é que ele passa? Ele passa se eu consigo enxergar além. E isso é um exercício ou uma capacidade que nós devemos trabalhar dentro de nós. Tá? Se eu me envolvo no furacão e se eu me permito ficar na turbulência do furacão, isso é uma permissão que eu gero. Tá? Eu simplesmente vou aumentando, alimentando e me prendendo a esse furacão cada vez mais. O furacão me leva junto ou o furacão passa e eu fico. Tá? Pela lógica da existência humana, o furacão passa e a gente fica, a gente continua, a gente permanece, tá? Todo furacão passa, certo? Tá dentro das minhas capacidades me deixar levar pelo furacão ou simplesmente permanecer no meu centro mental, emocional, físico, espiritual, para que eu possa deixar que o furacão passe. O furacão sempre traz coisas boas e leva coisas ruins, se eu souber fazer uso do furacão. Caso contrário, né, eu vou embora junto com ele e aí realmente é turbulência na certa, tá? Por isso que é importante nós termos conhecimento de como nós podemos e devemos afinar nossas habilidades mentais e emocionais. Caso contrário, o furacão leva a gente. É o que acontece com a maioria das pessoas, tá, meu amor? O furacão tá levando todo mundo junto o tempo inteiro, tá? É o furacão das contas, dos relacionamentos, das dificuldades pessoais, tá? Nós, por carências, memórias, descontrole emocional, por falta de entendimento do nosso nível de consciência, atenção, concentração no que realmente é relevante para nossas vidas, nós vamos permitindo que os furacões nos levem embora, entendeu? Por isso é importante a gente se aprofundar e exercitar,
tá? As nossas habilidades mentais, emocionais, físicas, espirituais. Caso contrário, os furacões vão passar e vão levar a cada um de nós para bem longe da onde nós gostaríamos de estar e da onde nós gostaríamos de ir. Se a tua intenção de sonho de vida não estiver muito presente dentro de você, e se isso não for algo muito forte dentro de você, você não tem a força nem a firmeza necessária para se manter de pé na passagem do furacão, tá? Ou seja, nós concentramos todos os nossos pensamentos no furacão. Nós concentramos toda a nossa atenção no furacão. Então nós vamos ser levados pelo furacão. Por isso é importante falar não. Isso é uma passagem da minha vida. Para onde eu quero ir? Para onde eu quero? Como eu gostaria que fosse a minha vida? Como eu quero que a minha vida seja? Aí eu estou fazendo um movimento contrário ao furacão. E é aí que eu consigo me livrar dele, tá? Para isso, força de concentração, atenção, exercício. Exercícios. Eu vou passar muitos deles lá no seminário, tá? Gene, vai dar tudo certo, tá bom? Fica em paz. O furacão tá aí justamente para causar benefícios para a gente de entendimentos sobre quem somos nós e sobre o que a vida quer da gente, tá? Eles existem para nos chamar para o jogo, para nos provocar, para nos fazer enxergar quem nós somos e o que nós queremos da nossa história, tá? Os furacões estão aí. Muitas pessoas são levadas, a maioria, tá? Muitas pessoas são levadas, a maioria, porque não praticaram esse tipo de conhecimento e entendimento em tenra idade. Então a gente não sabe como lidar com os furacões da nossa vida. Pouquíssimas pessoas permanecem de pé mediante a passagem dos furacões da nossa existência. Pouquíssimas pessoas. Mas vocês aqui, pode ter certeza, estão tendo a oportunidade de dispor de ferramentas que vão ajudar vocês a se manterem firmes na passagem de qualquer tipo de furacão nas suas vidas, tá? Eu juro que eu vou fazer esse trabalho aí da melhor forma possível para ajudar vocês a se manterem cada vez mais firmes nas passagens dos furacões e caminhando para onde vocês querem ir e não se deixando levar, tá? De forma inconsciente, sempre, claro, não é culpa de ninguém, é falta de conhecimento e prática, tá? Se deixando levar pelos furacões da vida para onde ele quer conduzir vocês, tá? Mas vocês apontados para onde vocês querem ir. E isso faz toda a diferença, tá? Quando a gente aponta nossa mentalidade, nossa atenção, nossa concentração, nosso coração para onde nós queremos ir. E aí nós começamos a trabalhar no contrafluxo do furacão. Demora um tempinho, não é de uma hora para outra que a gente, como mágica, sai de um furacão. Mas a gente começa a trabalhar e o furacão vai tentando nos levar, mas a gente vai firme apontando para onde a gente quer ir, a gente escapa dele. Ele é uma passagem, como a vida da gente também é, tá? E uma hora acaba. Muito obrigado por me cederem coisa tão preciosa da vida de vocês como o seu tempo. Muito obrigado por isso. Espero ter sido útil, espero ter ajudado vocês aí de alguma forma. Planta essa semente na mente de vocês. Utiliza esse exercício que foi passado hoje, tá, gente? Exercício é para ser praticado. Exercício é para ser feito, tá? Exercício não é para você pensar que legal esse exercício, fazer uma vez e depois nunca mais pensar sobre ele ou fazer ele, tá? É importante vocês caírem para dentro de que quanto mais prática, ou seja, todo dia acorda e pensa, se hoje fosse o último da minha vida, o último dia da minha vida, eu faria coisas que estão valendo a pena, eu estou gastando a minha energia mental naquilo que vale a pena realmente, eu estou fazendo valer a minha existência. Se hoje fosse o último dia da sua vida, será que você estaria realmente
praticando, pensando, atuando, sentindo, fazendo coisas que seriam absolutamente relevantes para a sua existência, isso é um exercício. Exercício é prática, tá? Tem que fazer todo dia. Então, muito obrigado aí a presença de todos vocês, muito obrigado de coração. Semana que vem, tá? Estamos aí nas vésperas de mais uma Semana Santa, tá? E eu espero que todos vocês aí que possam estar comigo dia 12, 13, 14 de abril, vai ser um presente para mim, pode ter certeza, eu vou entregar outro grandão para vocês. Que todos vocês possam mudar completamente, dar lindos pontos de virada na história do filme da vida de vocês, lembrando que tem uma hora que vai chegar alguém, Papai do Céu, Universo, Mente Divina, o que você acreditar, vai chegar e vai falar assim, ó, corta, acabou. Aí já era, aí não tem mais volta.